assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado por essa palavra. E a minha mente está aberta. O meu coração está receptível para receber a semente da palavra de Deus. E hoje eu serei tocado por essa palavra. E nunca mais serei o mesmo. No nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 30. De número 37. Gênesis capítulo 30, o versículo 37, diz assim: tomou então Jacó vara verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim, encorchadas, pôs elas em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para desendentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listrados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punham Jacó as varas à vistas do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punham. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servas, camelos e jumentas. Pai, essa é a tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque por si só ela é poderosa. Mas que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz e que o Senhor fale ao nosso coração nesse dia. No nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, mãe. Gente, essa noite eu quero falar sobre estratégias para multiplicação. Essa estação verão, nós estamos começando com a nossa estratégia. Agora, necessitamos da graça de Deus, da presença do Espírito Santo, para que as coisas aconteçam. Sem a graça de Deus, sem a presença do Espírito Santo, nada do que fizermos vai prosperar. Nada do que fizermos. Então, meu irmão, quando eu olho para esse texto, eu vejo a Bíblia falando de varas. Veja que o texto começa dizendo: tomou então Jacó varas verdes. Quando eu olho para Jesus chama os discípulos um dia, e João escreve e declara isso no capítulo 15, o versículo 1 e 2. Jesus chama os discípulos e ele diz assim: olha, eu sou a videira, o meu pai é o agricultor, vós sois as varas. Ele está dizendo: olha, vós sois as varas, e toda vara que está ligada em mim, ela precisa ser podada, ela precisa ser limpa para que ela produza fruto, e quando ela está limpa, ela vai produzir mais fruto ainda. Jesus compara a minha vida e a você como vara. Deus está nos chamando a atenção esta noite. Se Jacó pega varas de 3 tipos de plantas, coloca na frente do rebanho, para que o rebanho multiplique, Deus nos chama, ou Jesus nos chama de varas. Eu entendo algo: eu e você somos exemplo para essa geração corrompida. Não ouvi nenhum amém? Dá uma olhada para esse irmão que está do seu lado e fale com ele assim: você tem que ser exemplo. Sabe por quê? Porque o que eles veem em você vai ser reproduzido na vida deles. Se eles olharem para a minha vida e ver santidade, serão santos. Se eles olharem para a minha vida e ver honestidade, serão honestos.
Se eles olharem para a minha vida e ver na minha vida um homem como um homem de Deus, serão homens e mulheres de Deus. Mas, meu irmão, se eles olharem para a minha vida e ver que eu estou todo enrolado, todo atrapalhado, cheio de defeitos, cheio de pecado, não conserto os meus pecados, não conserto os meus erros, não trato bem a minha família, não trato bem a minha esposa, não trato bem a igreja, não trato bem os irmãos, o que as pessoas vão olhar e vão ser reproduzidas? Aquilo que eu sou. Nós como líderes, nós como crentes, nós somos referências para esse mundo que está perdido. Nós precisamos entender isso. Jesus, ele está dizendo, você é uma vara, o Anderson. E essa vara que chama-se o Anderson, está sendo colocada diante do rebanho para que possa reproduzir. Já viu uma criança, um bebezinho pequenininho? Ele vai reproduzir o que o pai e o que a mãe lhe ensinar. Mas não só o que ensinar, ele vai reproduzir o que eles fizerem. Meu irmão, existe ensinamento sem palavras, nossas atitudes. Eu observo muito a situação que nós estamos vivendo hoje. Pessoas criando seus filhos, criando a sua família, de qualquer forma, estão reproduzindo de qualquer jeito. Esse tempo atrás, um jovem chegou para mim e ele disse para mim, pastor, o que eu faço para mudar a minha vida? Eu disse, filho, você precisa entregar o seu coração para Jesus, colocar a sua vida diante de Deus, mudar a sua história, fazer com que a sua vida seja diferenciada. Ele olhou para mim e disse assim, pastor, o meu pai é crente, o meu pai tem anos e anos na igreja, mas o meu pai não é exemplo para mim. Meu irmão, isso fere aquilo que Deus estabelece para nós. Quando nós oramos, ou quando foi orada a oração que Jesus ele nos ensinou, ele disse que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus na terra e nos céus é que eu e você sejamos reprodutores de discípulos. Olhe para esse vizinho que está do seu lado aí e diga para ele, você é um discípulo de Jesus e você precisa reproduzir. Agora, não existe fábrica de discípulos. O que existe é exemplo de discípulos. Quando eu olho para Pedro, eu vejo que Pedro teve os seus deslizes. Pedro, meu irmão, ele negou Jesus 3 vezes, ele teve a sua situação. Mas Pedro reconheceu o seu erro. Pedro voltou o seu coração para Deus. Pedro voltou a sua vida para Jesus. E na primeira pregação de Pedro, logo após o dia de Pentecoste, quase 3.000 almas renderam-se aos pés de Jesus. Pedro está subindo a oração para orar no templo, coisa que lá no dia que Jesus estava angustiado, ele não fez. E Jesus ainda chamou a sua atenção dizendo, Pedro, Tiago, João, vocês não podem velar comigo ou orar comigo nem por 1 hora. Naquele dia ele não orou, mas depois de ter consertado a sua vida, ele está subindo ao templo para falar com Deus, para orar. E quando ele está subindo, um mendigo pede uma esmola, ele olha para aquele mendigo, ele diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Meu irmão, nós só podemos dar aquilo que temos. O que você tem para oferecer? O que você tem para dar? Se eu tenho amor, nós vamos reproduzir discípulos amorosos. Pessoas amorosas. Se eu tenho rancor, nós vamos reproduzir pessoas rancorosas. Nós vamos produzir pessoas que não têm nenhum caráter. Por quê? Porque nós também não temos. Agora, quando nós olhamos a nossa vida, voltamos o nosso coração para Deus, nós olhamos para Ele e dizemos, olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho uma coisa, eu tenho Jesus, eu tenho o Senhor na minha vida, e o que eu tenho eu te dou, no nome de Jesus. Levanta, anda, toma a sua cama, vai para a sua casa, vive a sua vida, porque Deus é contigo. Essa deve ser a nossa realidade.
Quando eu olho para varas, o que tem varas a ver com as ovelhas? Absolutamente nada. Mas Jacó era portador de uma bênção de Deus. Você é portador da bênção do Pai, meu irmão. Ele era alvo de uma poderosa promessa que Deus tinha feito a seu pai e ao seu avô. Quando ele foi nascer, o anjo do Senhor apareceu e o anjo disse: olha, o menor, ele vai ser servido pelo maior. O primeiro vai servir o último. Ele estava falando exatamente do seu irmão quando ele nasce. Ele era gêmeos e ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão. A sua mãe, você sabe da história, ela fez lá o processo dele receber o direito da primogenitura. E de que adianta ele ter recebido aquele direito de primogenitura e não pôde usufruir? Por que ele não usufruiu? Ele não usufruiu porque ele teve que ir embora, porque o irmão queria matá-lo. Meu irmão, quando nós atrapalhamos o agir de Deus, nós fugimos da realidade da nossa vida. Nós precisamos deixar Deus trabalhar, Deus fazer. E eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui hoje. Deus está falando com você hoje. Deus está dizendo: deixa eu trabalhar na sua história. Deixa eu trabalhar na sua vida. Meu irmão, não pule as etapas da vida. Deus está dizendo para você: você é abençoado. Você é mais do que vencedor. Você é um homem, uma mulher que eu escolhi para viver mais e mais na minha presença. Agora, tudo na minha presença tem o tempo certo e a hora certa. Se eu pular as etapas, eu não vou viver aquilo que Deus estabeleceu para mim. Jacó, meu irmão, ele pula. E ele não vive o que foi estabelecido para ele. Mas lá na frente, ele teve um sonho. Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 31, um pouquinho para frente, o versículo 9. Veja aí o que diz o versículo 9. Gênesis capítulo 31, versículo 9, diz assim a palavra, olha. Vendo... 31, versículo 9. Assim Deus tomou o gado do vosso pai e me deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse, em sonho, Jacó. E eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos cobrem o rebanho, são listrados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo que Labão está fazendo contra você. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Esse texto mostra para mim que Deus chama em sonho esse Jacó, e ele diz para Jacó, Jacó, eu tenho observado o que Labão, seu sogro, tem feito com você. Meu irmão, o nome Jacó significa suplantador, trapaceiro. Ele encontrou alguém que era pior do que ele, que era o seu sogro chamado Labão. Labão ou então Lambão, pode ser a mesma coisa. Labão, ele enganou Jacó. Labão, ele pega Jacó e ele começa a fazer. O primeiro enganamento de Labão para Jacó foi, olha, eu vou te dar a minha filha, você trabalha 7 anos. Ele trabalhou 7 anos, e aí quando no dia do casamento, a filha que Labão deu não era a filha que Jacó tinha escolhido. Ele recebe outra filha, e quando ele a possuiu e tudo, depois que ele foi ver o que não era, ele diz, não, mas essa não é. Ele disse, olha, para você ter a outra tem que trabalhar mais 7. O cara trabalhou 14 anos para ter a sua amada. E aí, meu irmão, você já vê, quem tem um sogro desse, não precisa de sogro nenhum, ou de inimigo algum, já basta o sogro. Labão fazia tudo que era assim errado para prejudicar Jacó. Um dia Labão chegou para Jacó e disse assim, ó, pede-me o salário. Ele disse, não tenho salário. Aí ele diz, não quero salário, eu quero uma coisa. Labão olhou e falou assim, o que você quer? Ele tinha tido esse sonho. E esse sonho que ele teve, ele viu que os machos eram salpicados, listrados e malhados. Aí ele chama Labão e ele diz, olha, deixa eu te falar algo, Labão. Eu quero que a partir de hoje, todas as ovelhas que nascerem listradas sejam minhas.
Labão olhou e falou assim, e aí, esse é o meu salário? Ele falou, tá beleza. Meu irmão Labão pensou assim, como que ele vai saber que as ovelhas vão nascer listradas, salpicadas ou malhadas? Ele fez isso intercalados. Agora, como que ele vai saber? Não é que ele não ia saber, é que Deus já tinha revelado para ele. Mais na frente, a Bíblia nos relata algo, que Deus não faz nada sem revelar aos seus. Olha para o teu vizinho de novo e diga para ele, fica tranquilo, meu irmão. Tudo que Deus fizer, Ele vai te falar primeiro. Jacó pega e diz assim, beleza, então é assim, vai ser desse jeito? Vai. E ele começa a ver. Labão olha e diz, olha, está nascendo só listrado, vamos mudar. A partir de hoje, os salpicados é seu e os outros são meus. Beleza. Ele faz o quê? Ele pega as varas, ele salpica as varas, coloca lá, nasce só salpicado. Ele diz, não, tem alguma coisa errada. Vamos fazer o seguinte, os malhados. E eles inverteram, e a Bíblia diz, o texto que eu li diz que Jacó se tornou o mais rico de todos os homens. Deus fez prosperar a vida de Jacó, multiplicar os seus bens pela sua promessa. Quantos tem uma promessa de Deus aqui? Levante sua mão. Fique com a sua mão levantada assim, meu irmão. Eu quero declarar uma palavra profética para você. Deus fará prosperar, multiplicar aquilo que você tem, porque você tem uma promessa dele. A promessa de Deus, meu irmão, é para você. Agora, veja o que diz a palavra. Jacó, ele faz isso. A estratégia, talvez se fosse nós usarmos, poderia até dar certo, mas a estratégia era para Jacó. A estratégia era para ele. Agora, Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia diz, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém que ama a Deus aqui? Todas as coisas concorrem para o seu bem. Jacó, ele amava a Deus. Agora, quais foram as estratégias? E aqui eu quero falar alguns minutos dessa estratégia para multiplicação. A primeira estratégia que ele faz, quantos aqui são varas na mão de Deus? Faz assim. Dá uma olhada para o teu irmão e fala, você é uma vara. Uma vara. Agora, pastor, o que tem a ver isso? Primeira estratégia, se você é uma vara, Deus escolheu você para trazer multiplicação nessa geração corrompida. Ele diz, tomou então Jacó varas verdes. Fala comigo, varas verdes. Verdes. O que isso tem a ver? Ele tomou varas verdes. Varas verdes me dá a entender algo. Se você pegar uma vara seca e você precisar dobrar ela, o que acontece? Quebra. Meu irmão, nós precisamos ser varas verdes. Precisamos ser varas verdes. Tem gente dizendo, pastor, quando nós vamos amadurecer? Meu irmão, não estou falando de amadurecimento. Estou falando de continuar verde, vara verdinha. E quando falamos de varas verdes, nós falamos de uma coisa, falamos de flexibilidade. Precisamos ser flexíveis. Gente, eu olho para a minha história. A minha vida, ela é um milagre. É um milagre. Com meus 16 anos para 17 anos de idade, eu e mais um rapaz, baterista da igreja, andando pela rua, e nós chutávamos uma caixinha de fósforo. Uma caixinha de fósforo, achamos na rua. E nós chutávamos para lá, chutávamos para cá, chutávamos para lá, chutávamos para cá. Quando foi no domingo, isso era sábado à noite, quando foi no domingo, chegamos na igreja, o pastor chamou no gabinete, e quando nós sentamos, ele disse assim, olha, vocês estavam ontem meia-noite chutando bola. Eu olhei para ele e disse, pastor, não, nós não estávamos chutando bola. Estava porque teve um irmão da igreja que viu. Tem sempre alguém que vê, irmão. Não sei como, mas vê. O que o cara também está fazendo meia-noite na rua? E vai ver a gente chutar uma caixinha de fósforo. Não é verdade? Parece que está vigiando a gente. E aí, meu irmão, isso tem alguns anos. Não vou falar porque senão você vai descobrir minha idade. E aí, mais de 20 anos atrás. E aí, meus irmãos, quando eu
Eu estou falando com o pastor, e eu disse, não pastor, não era uma caixinha de fósforo, não era uma bola, era uma caixinha de fósforo. Ele olhou para mim e para o rapaz, o Dudu, que era o baterista da igreja, nós assim sentados de frente para ele. Ele olhou para mim e para o Dudu e disse assim, mas na sua cabeça, na mente de vocês, era uma bola. Vocês estão excluídos da igreja por 6 meses. 6 meses excluídos da igreja. Meu irmão, não houve flexibilidade. Gente, aí eu olho para a nossa geração de hoje. Todos os sábados, às 10, 8 horas da manhã, nós temos um futebol dos jovens. Lá na nossa igreja em Betim, tem uma quadra de futebol no terreno da igreja. Os jovens vão para lá, todo mundo vai para brincar, para divertir. Nós fazemos acampamentos para nos divertirmos, para podermos viver a nossa vida. Meu irmão, é algo que era surreal. Faltava flexibilidade. E se eu abrir o espaço para alguns aqui, os mais antigos, vão contar coisas piores do que essa. O irmão Itelvino era um irmão da nossa igreja. Partiu já para o Senhor. O irmão Itelvino tinha um rádio em cada cômodo da sua casa. E a gente não entendia. Quando a gente chegava lá, o rádio estava ligado na mesma rádio em todos os quartos, todos os cômodos, até no banheiro. A gente olhava e falava, Itelvino, para que isso? Ele falou assim, para me lembrar de algo. Quando eu tinha 15 anos de idade, membro da igreja, e eu fiquei 45 anos afastado da igreja, excluído da igreja, porque eu tinha comprado um rádio. Hoje a igreja pode ter rádio, pode ter televisão, pode ter tudo, e eu fiquei excluído 45 anos, perdi 45 anos da minha vida, porque a igreja não aceitou que eu tinha um rádio. Hoje só de raiva eu tenho um rádio em cada quarto, em cada lugar, e eu escuto tudo ao mesmo tempo. Meu irmão, nós não éramos flexíveis. A igreja ainda existe algumas que não são flexíveis. Deixa eu te falar algo. Pecado é pecado. Olha para o teu vizinho e fala com ele assim, meu irmão, nessa casa você pode fazer de tudo. Agora diga para ele assim, só não pode pecar. Você só não pode pecar. Pastor, e o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é sair fora da palavra. Pecado é sair fora dos planos de Deus. Mas, meu irmão, nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito Santo que nos corrige. Nós temos o Espírito Santo que nos coloca no eixo, que nos endireita, que nos coloca no caminho. E Ele nos faz andar pelas suas veredas. Precisamos ser flexíveis. Eu me lembro que nós tínhamos tanta vontade de ter uma bateria na igreja. E meu pai era o pastor da igreja. E ele dizia, nunca vai ter uma bateria na igreja porque eu não aceito. E nós olhávamos, pai, mas a gente vai pôr uma bateria, a gente vai tocar baixinho, vai ser bom. Pai não, era pastor. Não chamava ele de pai, era pastor. Não, não vai. E aí um dia o irmão Antônio disse para ele assim, pastor Walter, o dia que o senhor morrer, nós vamos ter uma bateria lá na igreja, e na hora do seu velório nós vamos tocar o mais alto possível, e o senhor vai ver. Ele disse assim, eu levanto do caixão e quebro vocês no pau. Meu irmão, eu estou falando de algo que eu vivi. Eu estou falando de tempos que eu vivi. Meu irmão, era proibidíssimo. Igreja precisa ser flexível. Agora, quem é a igreja, pastor? Sou eu e você. Nós precisamos ser flexíveis. Varas verdes são varas flexíveis. Vara verde pode dobrar facilmente, pode se ajustar da forma que precisa se ajustar. Varas verdes, meu irmão, o termo é a forma que temos, é a palavra. Então, quando a palavra vem, quando somos varas verdes, alguma coisa que está fora do nosso prumo, como nós somos varas verdes, a palavra chega e entra, é a forma, a nossa varinha vai e se entra no lugar certo, e ela fica certinha, e aqueles que estão lá fora olham para mim, para você e dizem, eu quero ser um crente igual fulano. Varas verdes são flexíveis.
Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: rogo, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E transformai-vos, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos a vossa mente pela renovação da palavra, para que experimenteis 3 coisas boas de Deus, para que experimenteis a boa, fala boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar a boa, perfeita, agradável e vontade de Deus, tem que ter uma mente transformada, e não pode ser uma mente igualzinha à do mundo. O que é mundo? Mundo, sistema governado pelo diabo. Meu irmão, eu não posso concordar com o que o mundo concorda. Eu sou crente em Jesus Cristo. Acho que você não entendeu, eu vou repetir. Eu sou crente em Jesus Cristo. Eu não posso concordar com as coisas do mundo. Pastor, mas todo mundo faz. Eu já disse aqui uma vez, eu não sou todo mundo. Temos que ser flexíveis, transformar a nossa mente, mudar a nossa maneira de pensar. Para que aconteça essa transformação, isso precisa acontecer. Fazendo assim, nós vamos experimentar. Agora, veja homens que mudaram as suas mentes, ou foram flexíveis para aquilo que Deus estava chamando eles para fazer. Tem gente que diz o seguinte: eu sou cantor, eu canto na igreja, eu sou ministro de louvor, eu não vou sair na estação verão para entregar um folheto. Quem entrega são os evangelistas. Você está enrolado. Quem entrega é o evangelista. Ei, veja um homem. A Bíblia diz, não vou ler todo o texto, mas Gênesis capítulo 6, versículo 14 a 18, conta a história de Noé. Deus chega para Noé e disse assim: Noé, eu estou precisando de você para você desenvolver algo para mim. Eu quero que você construa um barco. Deus, um barco, ele é barco de madeira. Agora, para você fazer esse barco, você vai gastar muita madeira, porque ele vai ter aproximadamente 133 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Deus começou a dar a planta da arca para Noé. E sabe qual era a profissão de Noé, meu irmão? Agricultor. O cara que cuida de planta, o cara que planta vinha, o cara que está cuidando das plantinhas, agora vai se tornar marceneiro, carpinteiro. Você pensa que foi fácil para Noé? Não foi não. Noé teve que se desenvolver. Noé foi flexível para ouvir o que Deus estava falando. E Deus disse assim: olha, vai demorar muito tempo. Agora, você tem que ter estratégias, você tem que fazer tudo certinho. Seus filhos, a sua esposa, todo mundo entra na arca. Um casal de animal vai entrar na arca, faz tudo direitinho. Agora, tem uma coisa, é você quem tem que fazer. Eu só estou te dando a direção. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Deus está dizendo para você hoje: eu estou te dando a direção. Agora, quem faz é você. Quem realiza é você. Mas não é o que eu tenho que fazer. Seja flexível. Precisa ser flexível. Agora, essa construção foi algo formidável. Agora, olha para outro homem que Deus o chama e diz assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. É longe. Ele nem sabia onde era. E ele chama a dona Sara e diz: Sara, vamos embora, pega todo mundo, pega Ló, seu sobrinho, não era nem para levar, mas ele leva, pega Ló, seu sobrinho, pega todo mundo, e ele parte para uma terra que ele nem sabia para onde iria. Se fosse eu e você, meu irmão, olha, pega a sua mala, pega tudo que você tem, pega só a sua roupa, ou então só a roupa do corpo, sai aí, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus, eu estou estabilizado aqui. Deus, já tem tudo na minha vida aqui. Deus, a minha família é aqui. Deus, os meus parentes estão aqui. Deus, está todo mundo aqui. Eu não vou. Se Abraão não vai, se ele não fosse flexível a ouvir a voz de Deus, ele não teria se tornado o pai de uma grande multidão. O que eu estou querendo que você entenda essa noite? Que você ouve a voz de Deus e que você seja flexível a ouvir a voz de Deus. Agora temos que entender como Deus vai nos falar.
Até nessa flexibilidade a gente precisa entender. Elias estava dentro da caverna, diz a Bíblia que veio um terremoto, Elias olhou e falou assim, Deus não está no terremoto, não estou nem aí. Veio um forte vento, Deus não está no vento, não estou nem, eu não quero nem saber. Veio não estou nem aí, de repente veio uma brisa suave. Quando a brisa entrou, ele disse assim, opa, agora é Deus. Agora eu vou me curvar. Tem que ser flexível. Dá uma olhadinha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele, seja flexível, meu irmão. Segunda coisa que eu vejo, para que é estratégia para essa multiplicação, ele toma varas verdes, ele toma varas flexíveis, para dobrar, e ele toma 3 tipos de vara. Veja o versículo 37 de Gênesis. Tomou varas verdes de álamo, de aveleira e de castanheiras, ou de plátano. Ele faz isso dá uma ideia de quê? Dá uma ideia de diversidade, não é apenas de um jeito. Deus não é engessado, Deus não tem uma assim, ele vai fazer dessa forma. Não, Deus ele trabalha do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. Pastor, então como vai ser então a minha vida? Como que eu posso contribuir? Como que eu posso fazer? Meu irmão, eu já disse, aqui nessa casa você pode fazer de tudo, a única coisa que você não pode fazer é pecar. Deus vai usar você naquilo que você exerce, naquilo que você faz. Diversidade. Nem todo mundo vai ser o pastor, nem todo mundo vai ser o diácono, nem todo mundo vai ser o que canta. Qualquer dia desse eu vou cantar para vocês. Você vai ver que desastre. Não vou nem cantar, parei. Por quê? Porque não é. Deus vai fazer com que aquilo que eu exerço, o que eu estou querendo dizer, Deus vai usar você, meu irmão, aqui dentro dessa casa, na área que você foi chamado para ser usado por Ele. Se você foi chamado por Deus para orar, Deus vai incomodar você para orar. Se você foi chamado por Deus para cantar, Deus vai fazer com que você cante. Deus vai encaminhar tudo para que você exerça aquilo que Ele chamou você para fazer. E Ele usa 3 varas. Ele usa a vara de álamo. Era uma planta originária da Europa, da África e da Ásia. Essa planta é uma árvore de porte médio e chega a alcançar 30 metros de altura. O álamo é uma árvore muito popular, com qualidades ornamentais. Era para dar destaque. E ele usa essa vara. Ele usa essa vara exatamente para dizer, olha, diversidade. Para ser destacado. Para destacar. Segunda vara que ele usa é a vara de aveleira. A aveleira é uma pequena árvore que chega a 12 metros de comprimento. E é cultivada nas regiões frescas e úmidas. Não poderia pegar a aveleira e colocar aqui em Vila Velha. Por quê? Porque ela não vai sobreviver, vai morrer. Cada um precisa estar plantado exatamente no lugar aonde ele foi chamado ou foi estabelecido para estar. Então, meu irmão, falar de estratégias é também reconhecer aquilo que nós fazemos. Vara de castanheira ou plátano, ele usa e normalmente elas atingem 30 metros a 50 metros de altura. Chega a 1 metro a 2 metros de diâmetro. Há registro de castanheiras que chegam a 50 metros de altura e mais de 5 metros de diâmetro. Agora, essa vara, ele usa para dizer assim, olha, porque o tronco é reto, porque vai ser perfeito. Quando eu olho para essas 3 varas e vejo que é diversidade, eu vejo que Deus está dizendo, olha, eu vou fazer algo. Eu vou ser um Deus que vou usar você naquilo que você exerce, naquilo que o outro exerce, naquilo que o outro também exerce, mas todos vocês é apenas um. É o que diz a palavra. A palavra diz que nós somos um corpo. Somos só um corpo. Daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia. E participar da ceia fala exatamente de sermos um em Cristo Jesus. Quando eu olho para a diversidade, nós não somos iguais. Nós não somos da mesma forma. Nós somos diferentes.
E nessa diferença, Deus vai nos usar. Deus vai fazer coisas tremendas através da nossa vida. Por isso Ele usa essas varas. Mas não somente Ele usa essas varas. Ele faz algo tremendo. E aqui eu quero começar a terminar. Que Ele faz algo que eu e você precisamos fazer em nós, como varas que Jesus disse que nós somos. A primeira coisa que Ele faz é remover a casca. Olha para o teu irmão e fala assim: arranca a casca, meu irmão. Não, acho que nem todo mundo falou. Fala com ele de novo: arranca a casca, meu irmão. Você já ouviu a expressão alguém dizer assim: fulano é casca grossa? Já aqui usa essa expressão? Fulano é casca grossa. Uma estratégia para multiplicação é remover a casca. Casca fala de tratamento. Tratamento, que tratamento é esse, pastor? É aqui, ó. É dentro. Arrancar a casca, tá? Deus está dizendo para mim e para você hoje, olha, quando eu remover, ou você remover a casca, casca fala de pecados, casca fala de defeitos, casca fala de problemas que nós acumulamos. Casca fala da falta de amor, falta de perdão. E aí acumulamos tudo isso em nós. Quando acumulamos isso, ficamos cascudos. Nada mais serve, nada mais está bom. O culto está ruim, o louvor é ruim, a palavra do pastor é ruim. E nós achamos que tudo está ruim. Na verdade, quem está ruim somos nós. É porque nós estamos cascudos. Não é verdade? É porque nós estamos ruins. É porque nós somos cascudos. E a casca impede o quê? Impede a penetração do agir de Deus. Eu e você precisamos fazer algo, arrancar a casca. Agora, como que nós vamos arrancar a casca? Jesus disse bem claro: vocês são varas. João capítulo 15. Agora, vós já estáis limpo pela... Não ouvi pela palavra que eu vos tenho falado. Sabe como a gente consegue arrancar a casca do pecado na nossa vida? Essa casca que às vezes está aqui em nós, casca do ódio, casca do rancor, casca de tanta coisa, é quando nós começamos a viver a palavra. Quando nós começamos a viver a Bíblia dia a dia, quando nós começamos a viver momento após momento a palavra do Senhor, e essa palavra vai entrando em nós, porque nós já estamos limpos por essa palavra que tem penetrado no nosso coração. É por isso, meu irmão, que eu sou bem frisado quando eu estou pregando, quando eu estou falando. Meu irmão, é tão bom, na verdade, um culto assim que a gente pula, relampeia, sapateia, pega fogo. Mas isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém é a palavra. É essa palavra que transforma, é essa palavra que muda, é essa palavra que traz transformação na vida do homem, é essa palavra, meu irmão, que vai penetrando em nós. Agora deixa eu te dar uma notícia: é por essa palavra que nós seremos salvos. Mas deixa eu te dar uma triste notícia: é por essa palavra que nós seremos condenados. Por isso a palavra precisa ser pregada. Por isso o apóstolo Paulo, ele ensinou e ele disse assim: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Para quê? Para que essa casca arranca. Meu irmão, eu tenho visto tanto crente cascudo. Eu tenho visto crente que o Espírito Santo não consegue penetrar dentro do coração, porque tem uma proteção, uma casca. Não faz mais nada. Às vezes vem à igreja e nada acontece na história. Ei, essa noite Deus está chamando você para arrancar a casca. Essa noite Deus está dizendo para você: arranque a casca. Deixa, olha, eu morei em Rondônia. E lá em Rondônia o meu pai cultivava um plantio de seringueira. E a seringueira, para poder sair o leite, que depois vira uma borrachinha e vai para os locais que precisam ser feitos. Eu não sei nem o que faz com aquilo. Pneu, borracha, tanta coisa, né? Que faz com o tratamento da seringueira, para poder tirar aquele leite que era o que era precioso que estávamos cultivando.
Primeira coisa que tinha que fazer era ir lá e arrancar a casca. Você tem valor, meu irmão. Você é valoroso. Deus está olhando para você e falando assim: olha, você tem valor. Eu quero você bem. Eu quero você cheio da minha graça. Eu quero você cheio do meu Espírito Santo. Eu quero você fazendo Vila Velha se tornar Vila Nova. Eu quero você não colocar Vila Velha de cabeça para baixo, mas colocar Vila Velha de cabeça para cima. Eu quero usar a sua vida. Eu quero fazer isso com você, mas você precisa arrancar a casca. É arrancar a casca. Arrancar a casca fala de tratamento, deixar a alma ser curada. Davi um dia olhou e disse assim: eu estou tão cascudo, que ele disse assim: ó Deus, por que está abatido a minha alma? Ele estava orando pela sua própria alma. Por quê? Perguntando para ele mesmo. Por quê? Casca. Sabe por que às vezes algumas coisas na nossa vida não mudam, algumas coisas na nossa vida não rompem, algumas coisas na nossa vida não vai? É a casca do pecado, a casca das coisas que nós vamos colocando em nós todo dia. Meu irmão, arranque a casca da sua vara hoje. Você é essa vara, arranca isso da sua vida hoje, e você vai ver que Deus vai transformar. Deus vai tirar o melhor que Ele colocou dentro de você. Ele vai tirar o melhor. Agora a segunda coisa que ele fez, ele arrancou a casca. Quando ele arranca a casca, o texto diz, versículo 37, deixando aparecer a brancura. Falar de brancura é falar de quê, gente? Santidade. É falar de pureza. Para mostrar quem eu sou, não é a casca, é o que está lá dentro. Para mostrar quem eu sou, não é como eu me visto ou como eu me porto diante de você. Para mostrar para você quem eu sou, é o que está aqui dentro. Tem gente tão linda, tão bonita, mas aqui dentro Jesus chama de sepulcro caiado. Jesus olha e disse assim: vocês são sepulcro caiado. Está bonito por fora, mas por dentro só você sabe. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: olha, essa estratégia para você multiplicar, para multiplicar a sua vida, você precisa arrancar a casca, deixar aparecer essa brancura. E essa brancura fala de deixar aparecer o caráter de Cristo em nós. O apóstolo Paulo, ele diz: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Se agora Cristo vive em mim, meu irmão, as coisas que eu fazia, eu não faço mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu falava mal dos outros, eu não falo mais. Se eu, meu irmão, roubava, eu não roubo mais. Se eu adulterava, eu não me adultero mais. Aquilo que era passado, ficou no passado, porque agora tudo se fez novo. A brancura está aparecendo. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, o versículo 4, ele diz, capítulo 6, o versículo 4, e ele diz assim: na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor, não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensiva, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a minha vida, essa é a sua vida. Jesus diz em Mateus capítulo 26, o versículo 73, e ele diz: logo depois, aproximando-se ali Pedro, estavam sentados, e alguém disse para ele: verdadeiramente você é um discípulo de Jesus. Mesmo quando a gente às vezes não quer deixar mostrar a brancura, lá fora as pessoas olham e sabem que nós somos crentes.
eles sabem quem somos. Eles sabem quem somos. Quando aparece a brancura, aparecem em nós as marcas de Cristo. Quanto a mim, não me moleste, porque trago as marcas de Cristo no meu corpo, diz o apóstolo Paulo. Aparece Cristo em nós. A aparência dele está em nós. Colossenses capítulo 3 diz: e vos revestiste de um novo homem, que refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O cheiro de Cristo está em nós. Jesus era cheiroso, gente. Gostava de cheiro, gostava de perfume. No entanto, a mulher derramou o que nos pés de Jesus? Perfume. O perfume de Jesus deve estar em nós. Jesus não é o boticário, mas ele precisa estar exalando em você. E em último lugar, ele pega varas verdes, que fala de flexibilidade. Ele pega essas varas de álamo, plátano e de castanheiras, e ele coloca à frente do rebanho. O rebanho se multiplica, mas ele faz algo. Ele tira a casca, ele deixa aparecer a brancura. Mas em último lugar, não adianta tirar a casca, não adianta deixar aparecer a brancura. Tem que pegar a vara e expor. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: não adianta tirar a casca, não adianta deixar aparecer a brancura. Você tem, não fala forte para ele, você tem. Fala cantando para ele: você tem que se posicionar. Acho que alguém já entendeu aqui. Você tem que se posicionar. É colocando a exposição. Veja o versículo. Ele termina dizendo: descascando parcialmente as varas, expondo assim. A versão NVI diz assim: expondo assim a parte branca dos galhos. O que fazia com que as ovelhas multiplicassem? Era arrancar a casca? Não. O que fazia multiplicar o rebanho de Jacó? Era deixar aparecer a brancura? Não. O que fazia multiplicar esse rebanho? Era colocar essas varas que foram tiradas da casca, que apareceram a brancura, em evidências, colocada na frente. Meu irmão, Deus está chamando você hoje dizendo: você precisa se posicionar. Você precisa entrar de cabeça naquilo que eu determinei para você fazer. Não ouvi nem um amém de novo, vou repetir. Deus está dizendo para você: você precisa entrar de cabeça naquilo que eu determinei para você fazer. Aleluia. E todos nós aqui sabemos o que Deus nos chamou para fazer. Eu, com meus 18 anos de idade, eu perdi o meu pai. Meu pai faleceu. Quando meu pai falece, todo mundo olha para mim e diz: você vai ser pastor? Eu disse: nunca. Nunca. De jeito nenhum. E um dia, meu irmão, um sábado, dia 18 de dezembro, está aproximando esse dia, né? Era um sábado, 18 de dezembro. Uma banda evangélica ia tocar no Mineirinho. Uma banda chamada Voz da Verdade. Quem conhece o Voz da Verdade aí? Tem crente, né? E aí ela vai tocar lá nesse Mineirinho. Para mexer, tinha que ficar assim, ó. E de repente eles tocando e cantando. Eu me lembro como se fosse hoje. E eles estavam cantando uma música chamada Além do Rio Azul. Era o lançamento da música deles. E quando eles estão cantando aquela música, o pastor José Luiz, que era o vocalista da banda, um deles,
Ele parou a música, parou tudo, e ele diz: parou tudo. Quando ele parou, ele disse assim: acende a luz da plateia para mim. Acendeu a luz da plateia. E ele pediu: foca para mim esse canhão de luz, bem aqui assim, ó, do lado esquerdo dele. Quando focou o canhão de luz, ele disse: aí, tá ótimo. Adivinha onde o canhão de luz focou? Estava do lado de um rapaz que também hoje é pastor, pastor Maurício. E de repente ele parou a banda, pediu para parar tudo, todo mundo parou. Ele disse assim: olha, aqui tem um jovem, e ele está exatamente bem pertinho aí onde esse canhão de luz focou. É um de vocês aí. Deus não me mostra quem, mas Deus me mostra que você está correndo do chamado que Deus lhe fez. E ele começou a dizer, e ele começou a falar coisas que só eu sabia que estava acontecendo comigo. Eu olhando, meu irmão, para o alto e dizendo: Deus é comigo. Ele olhou e disse assim: Deus está falando é com você mesmo. Eu parei e fiquei olhando para ele assim, né, do palco, estava bem longe. Ele disse: Deus recolheu o seu pai. Deus recolheu o seu pai, mas o cajado que estava na mão dele está na sua. Pensa num cara que odiava roupa social. Era eu. Não tinha nenhuma. Ele olhou e disse assim: Deus está falando comigo que ainda vai fazer algo. Todas as suas roupas vão ser trocadas. Você odeia roupa social. Quando ele falou assim, o Maurício, que era meu amigo, é meu amigo, pastor hoje, ele me deu uma cutucada. Sabe aquele Espírito Santo de orelha? É com você. Eu olhei para ele e disse: cala a boca. Se você pelo menos abrir a boca, eu afundo você aqui. E ele parou. E aí, meu irmão, eu olho para algo. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Há mais de 20 anos atrás, Deus, em meio a um ginásio com mais de 35 mil pessoas, parou um show, um evento, para apontar o dedo para mim e dizer: eu quero você na minha obra. Eu posso ter pregado aqui, meu irmão, e talvez não falei nada que sirva para você, mas para uma pessoa Deus está dizendo: eu quero você servindo na minha obra. E você sabe que Deus está falando com você. E você sabe que você tem corrido daquilo que Deus tem chamado você. E Deus manda dizer para você essa noite: eu tenho chamado você para coisas grandes. Se posicione, arranca a casca, deixa aparecer essa brancura que existe em você. E se posicione, porque eu vou usar você de uma maneira sobrenatural. Meu irmão, quando eu olho para esse texto, eu vejo que nós precisamos nos posicionar. Mas você acha que foi fácil para mim? Não foi não. E eu parei. Deus para um evento, um show, 35 mil pessoas, fala comigo. Eu sabia que Deus estava falando. Eu voltei para casa, voltei do mesmo jeito, andando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Quando alguém olhava para mim e dizia: pô, seu pai morreu, seu pai era pastor. Eu falei: azar era dele. Quem mandou ele não estudar? Não pensava eu que ser pastor era estudar e continuar estudando a vida toda. Quem mandou ele escolher sofrer? Eu não quero isso para minha vida. E de repente um dia, já casado, estava no meu trabalho, ficou uma mulher parada do outro lado da rua. O meu sogro dentro da loja. O meu sogro estava ali, eu olhei para ele e falei assim: Nivaldo, aquela mulher já está ali, já tem um tempão. E ela fica olhando aqui para dentro. Meu sogro olhou e falou assim: eu acho que ela tem algo de Deus para você e eu estou impedindo, eu vou embora. Quem é que precisa de um sogro desse, gente?
O velho, ó, perna para quem te quer. Quando ele saiu, a mulher entrou. Quando ela entrou, ela disse assim: a paz do Senhor. Eu olhei para ela e paz do Senhor. Ela disse: já estou te cumprimentando com a paz do Senhor, porque o que eu vim fazer, eu sei que você é crente. Deus manda dizer para você, rapaz. E eu olhei para ela e falei: pode falar. Ela disse assim: Deus manda dizer para você que você tem 3 vezes que você tem rejeitado aquilo que Ele tem para colocar nas suas mãos. Eu vejo você de frente de um altar, um anel muito bonito, uma mão segurando esse anel, você bem vestido, bem bonito, com a mão estendida, com o braço estendido, porém a sua mão está fechada. Ela perguntou para mim assim: entendeu? Eu não sou bobo, vou falar que entendi. Não, não entendi não. Ela falou: então vou te explicar. Falei: gente, por que essa mulher não vai embora? Ela olhou para mim e disse assim: 3 vezes Deus tentou fazer uma aliança com você, e você sabe para que é? Ministério. Agora tem algo. A 4ª vez vai vir agora, ainda por esses dias. Mas a 5ª vez não existe. Eu não pedi para ser pastor. Foi Deus que me chamou. Não estava aqui dentro para ser. Foi Deus que me fez. Eu não estou em Vila Velha porque eu quero. Eu estou porque Deus me trouxe. Agora deixa eu te falar algo. Deus me trouxe para essa cidade para reproduzir nessa cidade. Você pode não gostar do jeito que eu prego. Você pode não gostar das palavras que eu falei ou que falo. Mas tem uma coisa: o meu caráter você vai ter que honrar. O meu caráter, a minha vida vai ser honrada. E deixa eu repetir algo que eu tenho falado aqui há alguns dias. Quer vir na igreja e quer sentar, meu irmão? A partir dos próximos domingos, chega cedo. Chega cedo. Porque Deus me trouxe para cá para reprodução. E através da minha vida, e eu puxo a responsabilidade para mim. Pastor, só não está sendo orgulhoso? Não, é ser responsável como pastor dessa casa. Através da minha vida, Deus vai abençoar você. Quer ter um casamento próspero? Através da minha vida, Deus vai honrar o seu. Quer ter, meu irmão, uma vida financeira próspera? Através da minha vida, Deus vai honrar você. Porque eu vou reproduzir dentro dessa casa. Porque eu ranquei a casca da minha vida. Tem aparecido a brancura. E eu estou colocando a cara para bater e dizer: Deus vai fazer porque eu me posiciono. Agora não é só eu. E eu quero perguntar: tem alguém aqui que topa esse desafio? Fique em pé no seu lugar. Se você topa esse desafio junto comigo, dizendo para Deus: Deus, eu estou arrancando a casca hoje, eu estou jogando fora, aparece a brancura, mas Deus, eu estou me posicionando hoje, e o Senhor vai honrar a minha vida dentro da Igreja Batista da Lagoinha, para que nós possamos crescer e avançar cada vez mais. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: eu já te chamei, eu já te escolhi, se apresente. Você não veio aqui à toa hoje, mano. Deus está dizendo para você: Deus está olhando para você hoje e falando: você é meu. Eu sinto uma unção de Deus aqui essa noite. Talvez você não possa sentir, mas eu sinto Deus aqui hoje, meu irmão. Carabaxarabacantaramas.
Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra Se quebrante diante do Senhor hoje. quebrantado coração. Arranca a casca. Move o coração. Deixa a brancura aparecer, meu irmão. Se posicione. Diga para Deus: Deus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Quebrantado coração Move o coração de Deus. um quebrantado coração traz o céu pra nós, traz o céu pra nós. Queria que você colocasse as suas duas mãos no seu coração e você orasse após mim dizendo assim: Senhor Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e eu quero, Deus, arrancar toda a casca da minha vida. Eu quero, Deus, deixar aparecer a brancura que existe em mim. E eu me posiciono hoje. Eu vou estar diante do Senhor. Para isso, Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu estava afastado, arrependido eu volto, no nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Essa oração é para você. Agora eu queria que toda a igreja com os olhos fechados. Eu quero orar por você. Você que está aqui nessa casa essa noite. E você olha para você e você diz: eu preciso entregar o meu coração para Jesus. Ou você estava afastado por tantas coisas. Seja flexível hoje. Tem coisas que ferem a gente mesmo. Igreja é um amontoado de pessoas. Não seremos iguais. Alguém vai ferir você. Talvez você se afastou por causa disso. Seja flexível hoje, porque essa flexibilidade sua, Deus vai agradar. E Deus está dizendo para você: venha, porque eu estou de braços abertos para receber você. Agora eu quero terminar orando por você. Por você que fez essa oração dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você que está afastado e você quer voltar hoje. Quero orar por você. Eu queria que você levantasse uma de suas mãos o mais alto que você puder, para que eu possa orar por você, para que eu possa abençoar você. Lá atrás, que o Senhor abençoe. Lá atrás, que o Senhor abençoe. Aqui, que o Senhor abençoe. Que o Senhor abençoe, no nome de Jesus.